Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio da série Mães Reais. Então, eu pedi opiniões de quem vocês queriam ver aqui nesse quadro e a maioria das pessoas pediram para ver a Rainha Vitória. E eu ia falar sobre ela hoje, mas eu pensei, eu não posso falar sobre a Rainha Vitória sem falar sobre a mãe dela. Então, a personagem que nós vamos abordar hoje é a Duquesa de Kent, Marie-Louise Victoria. Ela era uma princesa alemã e ela casou com o príncipe Edward, que era o pai da rainha Vitória. O príncipe Edward foi o segundo marido dela. O primeiro casamento dela tinha sido na Alemanha, da onde ela era, onde ela tinha se casado com um príncipe de um principado na Alemanha que hoje corresponde mais ou menos à região da Bavária. Ela enviuvou, tinha 2 filhos com esse primeiro marido dela e casou novamente com o príncipe Edward, que era filho do George III, que era rei da Inglaterra. Então eles casaram. Poucos meses depois, menos de 10 meses depois, ela deu à luz a princesa Vitória. Quando a princesa Vitória nasceu, ela era apenas a quinta na linha do trono, porque George III ainda era vivo, que era o pai do pai dela. Ele tinha ainda 3 filhos que poderiam substituí-lo eventualmente, caso ele viesse a morrer. Mas o que aconteceu foi, o pai dela morreu logo após o nascimento dela. Morreu, ela não tinha nem 1 ano. Então já perdemos um aí na linha do trono. Logo depois que o pai dela morreu, o avô dela, que era o rei, morreu. Então ela ficou na terceira na linha do trono. Então tinham o tio dela, tinha 2 tios dela, George IV e William III. Os 2 eram casados, mas as mulheres dos 2 já eram mais velhas e a probabilidade de terem filhos era muito baixa. Então, apesar dela ser a terceira na linha do trono nessa situação, já ficou evidente que ela eventualmente iria virar rainha da Inglaterra. A rainha Vitória, no caso. Então, quando ela enviuvou, ela contou com a ajuda de um homem chamado John Conroy. Esse cara, ele era como se fosse um conselheiro, uma espécie de assistente do marido dela, e passou a ser conselheiro para ela. O que era esperar era que a rainha Vitória fosse virar rainha quando ainda ela era menor de idade. Então, a probabilidade seria que a mãe, a duquesa de Kent, ia ter que agir como regente. Então, juntamente com esse John Conroy, a duquesa de Kent desenvolveu um sistema chamado Kensington System, que era uma série de regras que a princesa Vitória tinha que seguir. Eram regras como ela não podia dormir sozinha, a duquesa de Kent sempre dormia no quarto com ela não podia descer escadas sozinhas, ela tinha uma rotina super rígida de estudos, ela não tinha muita interação com outras crianças. Então a princesa Vitória cresceu com uma infância muito rígida e muito restritiva. Outra coisa que a duquesa de Kent e o John Conroy fizeram foi levar a princesa Vitória numa tour pelo país. Eles viajaram por várias cidades do interior da Inglaterra como uma forma de apresentar o futuro da monarquia e também uma forma deles aparecerem, porque provavelmente eles seriam os regentes caso o William IV morresse antes da princesa Vitória completar os 18 anos. Por muito tempo, a duquesa de Kent viveu entre a cruz e a espada, porque a família real detestava o John Conroy, eles achavam que ele agia por interesses próprios, que ele queria virar rei, sendo regente da princesa Vitória, e ao mesmo tempo ela queria desassociar a imagem da Vitória da família real, porque a família real estava envolvida em vários escândalos. O tio dela, George IV, era conhecido por ser extravagante, gastador, tinha várias amantes, e o William IV, também tio dela, também não tinha lá uma fama muito boa, ela tinha vários filhos bastardos. Então a duquesa de Kent se viu numa situação em que ela teve que escolher de que lado ela ia lutar. Mas o que aconteceu foi que o William IV conseguiu sobreviver, conseguiu viver até a Vitória completar a sua maioridade. Então, quando William IV morreu, meses depois da Vitória completar 18 anos, princesa Vitória virou rainha Vitória. E como a Vitória não tinha uma lembrança bacana da infância dela e da mãe, porque ela era muito rígida, uma das primeiras coisas que ela fez quando rainha foi colocar a mãe para correr. A mãe e o John Conroy. Ela botou eles para morar em outra casa, se afastou deles. E ela só foi se reconciliar com a mãe dela depois do nascimento da primeira filha dela. E infelizmente, mesmo depois dessa aproximação, elas não ficaram muito próximas. Ela só foi realmente entender o lado da mãe dela depois que a mãe dela já havia falecido.
Quando a Duquesa de Kent faleceu, ela achou vários diários, achou lembranças que a Duquesa de Kent guardava de quando ela era criança, e foi aí que ela percebeu realmente de que a mãe dela a amou muito e que fez tudo com as melhores intenções. Então, por exemplo, ela achou um diário onde nesse diário ela tinha escrito que estava muito feliz de poder amamentar a Princesa Vitória e que isso era uma coisa muito rara para a época, principalmente para mulheres desse ranking, desse status social. Amamentar era uma coisa muito difícil de acontecer. Então ela viu que a mãe dela amamentou ela viu que a mãe e o pai tinham uma vida em família feliz com ela, viu que a mãe dela guardava pedaço de cabelo dela, sapatinho dela. Então ela realmente viu que a mãe dela nutria esse carinho e esse amor por ela, e que talvez a mãe dela tenha sido má aconselhada, principalmente por esse John Conroy. Mas não restava dúvidas de que a mãe dela tinha os melhores interesses no coração. Apesar da dificuldade que a Duquesa de Kent teve ao criar a Princesa Vitória, tanto na infância como na adolescência, ela criou uma mulher que aos 18 anos virou rainha da Inglaterra. E não só rainha da Inglaterra, ela virou rainha de um país que estava na maior expansão territorial do Império Britânico. A época vitoriana até hoje é lembrada como uma época de grandes marcos, grandes modernizações, grandes invenções. Então eu acho que a Duquesa de Kent pode ter errado em alguns momentos, mas ela sempre teve os melhores interesses da filha como um propósito. Pode ter errado na forma, mas o resultado foi satisfatório. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do perfil da Duquesa de Kent, e para quem já conhecia um pouco da história dela e que talvez já tivesse uma ideia formada sobre ela, eu espero que eu tenha conseguido trazer um ponto que talvez faça você reconsiderar as opiniões sobre a Duquesa de Kent. Eu tenho um carinho especial por ela, porque eu, como mãe, eu entendo que às vezes a gente erra muito na criação dos nossos filhos, mas é sempre na intenção de acertar.